experimento número 2. Então, como de costume, a gente tem que experimentar, né, para fazer as coisas darem certo. E esse é o segundo experimento. A gente experimentou o primeiro capítulo aí da nova fase do canal, lá em casa com o Vanderlei. O capítulo ainda não saiu, mas em breve vai sair. E esse é o segundo experimento. E a gente está gravando na Everest. Então, voltando, né, às raízes, o talk show, a gente não edita, a gente não corta, a gente não limita nada, porque a ideia é que seja a realidade, né, a nossa experiência mais nua e crua possível, para mostrar para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente que o que a gente diz aqui é o que a gente realmente acredita. Não tem máscara, não tem nada disso. É a nossa realidade. Ninguém vem aqui com nenhum título ou nenhuma intenção de dizer que sabe tudo ou de que é expert em nada. A gente busca aqui compartilhar experiências, evoluir a ideia de mindset de agilidade, de atuação, de colaboração, de evolução da comunidade, coisas desse tipo, tá? Então só um pouco aí do histórico e da fundação do talk show. Curiosamente, ontem eu encontrei com o Nelson, que é o co-criador, meu grande amigo aí. Inclusive ele ia tentar assistir a gente hoje, mas não deu tempo, porque estava muito longe. Mas é isso. Queria agradecer pelo seu tempo, que a gente sabe como as coisas são corridas, né? Um pouquinho. E o seu tempo e, obviamente, a sua experiência, que é a experiência das pessoas, para mim, a experiência de vida e profissional é o mais valioso, é o mais difícil de se conquistar. Então eu agradeço a sua disposição de trazer e de expor isso. Então é isso aí, obrigado mais uma vez e vamos lá. O tema de hoje qual que é? The Real Scrum Master. Isso, é uma série, a gente vai fazer séries agora, então a gente pode gravar com várias pessoas, né? Não precisa ficar preso em uma como é o nome? Temporada, que é o que a gente fazia antes. Então a gente pode gravar múltiplas séries e a gente não precisa também ter uma cadência fixa, né? A gente vai gravando conforme a gente encontra profissionais que fazem sentido com aquele tema. Então você foi uma das pessoas que me inspiraram a falar sobre Scrum real. Se adaptar às mudanças, mas que seguir um plano, né? Pronto. Casou bem. Legal. Legal. Então vamos lá, me conta pro pessoal, conta aí o que pra você, nesses últimos anos aí, ou nessas últimas experiências como Scrum Master, o que significa Scrum Mastery pra você? Boa noite. O Bruno é mal educado, ele me apresenta. Nossa, verdade, perdão. Eu sou Arlan Santos. Arlan Bruno Laurindo da Silva Santos. Meu nome é um pouco grande, inclusive. Então, Arlan Santos é melhor, com H. E eu venho atuando como Scrum Master aí, acho que desde o final de 2017, né? Então, foi um caminho de aprendizado constante. E isso é o que não pode faltar para o verdadeiro Scrum Master. O senso de que ele pode aprender todo dia mais e nunca cair naquela de eu já sei tudo, então não preciso aprender mais nada. Tem uma frase, eu não lembro de quem é que fala, que no momento em que o ser humano deixa de aprender, ele morre. Eu não lembro muito bem de quem é essa frase e isso é muito verdade. Isso não pode acontecer jamais com o Scrum Master, porque ele tem que estar sempre atenado, seja nas práticas, seja nas ferramentas, seja nas próprias pessoas que estão mudando o tempo inteiro. Então, acho que aprendizado e abertura é uma das coisas que um verdadeiro Scrum Master tem que ter e nunca deixar passar. Isso é quase um mantra que eu venho seguindo. Legal. Então, se eu tendo isso em mente, eu estou lá constantemente aprendendo com o ambiente em si. Fantástico. E assim, o que me chamou a atenção em você, especificamente quando a gente estava no mesmo cliente, né? Melhor não mencionar o nome de cliente, tá? Mas por vários motivos, mas o principal fator ali que chamou a atenção foi justamente a sua curiosidade. Tudo que a gente se envolvia ali entre os Agile Coaches ou em mobile, seja fora ou dentro da área que você estava, você sempre tinha ali aquele espírito de, o que é aquilo ali? Via algo novo que chamava a sua atenção,
você ia atrás. E não se limitava a temas fechados a uma disciplina. Trazia ferramentas de outras para ajudar o time, independente dessa disciplina. Então, fala um pouco sobre isso pra gente. O que é criatividade para você? De onde você acha que vem esse seu instinto? Legal. Se a gente for parar para pensar, o primeiro que eu falei é a abertura, né? O segundo, como você falou, curiosidade, são alguns dos valores do Scrum. E é muito bom que um Scrum Master tenha isso. Voltando um pouquinho, se o Scrum Master não tem uma abertura e acha que não precisa mais aprender nada, há alguma coisa que não está legal ali. Então a curiosidade ela deve existir porque ela impulsiona o aprendizado. Então o que eu via principalmente vindo de você era isso. Eu via um monte de coisas coloridas em um ambiente que era praticamente tudo preto e branco. Então isso me chamou muito a atenção. E uma das coisas que eu valorizo muito, principalmente nesse mundo da agilidade, nesse mundo novo que está surgindo aí, que já vem surgindo e vem crescendo muito nos últimos tempos, é a gestão visual. Então, a gente já está tão acostumado com aquilo, com aquela mesmice, que as cores que você trazia para o ambiente, seja num quadro Kanban mais colorido, mais dinâmico, era tão vivo que me chamava a atenção e fazia com que eu fosse atrás e entender o que era aquele negócio. Então, gestão visual, para mim, é algo muito importante e é algo em que aconteceu comigo, chama a atenção. Seja pelo bem, seja pelo mal, mas chama a atenção e faz com que você vá buscar e entender a essência daquele negócio. Então, isso é criatividade, isso é curiosidade. Acho que uma coisa chama a outra, entendeu? Então, por eu ser muito curioso, a sua criatividade me chamou a atenção. Então, eu fui lá buscar e vários aprendizados, várias coisas, várias ideias a gente trocou. Isso. E foi um negócio muito interessante. Eu uso até hoje. Inclusive, arrancaram agora há pouco por conta da necessidade, da mudança. O Bruno, ele fez a primeira identidade visual do quadro físico de um dos times do cliente onde a gente trabalhava. Então, teve a cara do time ali. Então, era um quadro Kanban que era um monte de post-it colado num quadro que se move, eu não sei qual é o nome daquele quadro, mas era um quadro físico que se move, não é físico? Um rodinho. Então, a ideia que ele trouxe foi, eu quero mover o quadro sem mover o quadro. Então ele criou um modelo que é uma cartolina colada num quadro físico. Se eu quero mexer no meu quadro, eu simplesmente arranco a cartolina e colo em outro quadro. Então foi um negócio que eu achei muito interessante. É como eu não perco a minha informação, eu consigo movimentá-la para onde eu quiser. Isso. Então o quadro surgiu com 3 colunas, virou 4, virou 5 e eu podia movimentá-lo para onde eu quisesse. Então foi um negócio que, se você for parar para pensar, é simples, mas que ninguém tinha pensado ainda. Eu não vi ninguém fazendo aquilo. E essa criatividade me deixou muito curioso. Então eu quis isso para mim. E aí tá uma outra coisa, né? Esse mundo, a troca de informação que existe nele é muito valiosa. Então você aprendeu isso provavelmente com alguém ou sentiu a necessidade e criou do nada, deve ter. Amador. Exato. E o seu aprendizado foi passado para mim e resolveu um problema que eu tive. E aquilo foi levado para N outros times e eu acho que um monte de pessoas hoje nesse cliente usa esse modelo de gestão visual. Então é algo muito interessante. No meu caso foi uma busca por gestão do meu tempo, lá atrás, antes de entrar na Everest. E aí eu criei o meu próprio Kanbanzinho lá no meu armário, na minha baia, para poder fazer a gestão das minhas coisas. Eu sempre gostei, por algum motivo, de criar coisas manuais. O trabalho manual me atrai muito. E aí isso foi evoluindo para materiais de workshop e tal. E aí, por eu já ter a minha experiência de transição de Scrum Master para Agile Coach veio depois de incontáveis sessões de workshop, aprendendo a fazer isso na marra. Que é a melhor forma, né? E aí tendo que evoluir esse material para engajar as pessoas. Ele é colorido para engajar, para estimular o cérebro, lá. Mas nesse cenário em que você estava, que a gente estava tentando fazer aquilo, veio de uma dor. A dor de a gente estar vivendo a complexidade desnecessária de uma ferramenta engessada. Hoje tem uma discussão muito grande sobre Gira, Trello, Motion, tem físico, digital, incontáveis. Até o ServiceNow agora tem workflow, é surreal. E a ideia
da gestão visual é eliminar toda essa burocracia e permitir que o time tenha transparência, tenha a habilidade de conduzir as cerimônias, no caso eventos Scrum, de uma forma mais leve. O engajamento com isso daí ajuda a ensinar. Então veio dessa dor, e aí conecta. Como que isso conecta com o Scrum? É processo empírico. Então, experimentação incansável, e aí a inspeção em cima dela, no sentido de testa o que funciona, fica o que não vai embora. Então, aqueles quadros começaram com flip chart, que era leve, aí você tira o post-it, ele fica assim, ó. E ele rasga, né? E rasga, depois a gente foi pro cartolina, daí você tentou aquele papel cartão. E aí ele é legal também, um pouco mais pesado, aí ele às vezes cai. Aí depois você pegou um intermediário, a gente foi evoluindo junto. Eu acho que a parte mais importante, não mais importante, mas pra mim, a parte, o pote de ouro, o pote de ovos de ouro do Scrum pra mim foi o processo empírico. Me ajudou a evoluir em diversas áreas da minha vida. Incontestável. Esse processo de testar, avaliar e evoluir, no caso adaptar, né, seria melhorar, transformou minha vida. Eu uso isso em tudo que eu faço. Legal. E é isso que eu procuro em Scrum Masters. E eu penso da mesma forma. Então vou fazer uma pausa rápida aqui pra gente fazer a segunda parte e a gente já volta. Beleza? Beleza. Rapidão. Só pra garantir, né? Então, beleza. Aí o que eu faço? Que nem os skatistas. A gente põe uma mão aqui, 5 segundos. Segunda parte, primeiro episódio experimental da série Real Scrum Masters. Então vamos aí. Onde a gente está? Falando sobre o processo empírico. Então, aquela é a minha opinião. O que do Scrum você acha mais interessante ou vital? Vamos lá. Cara, é exatamente isso. Se eu fosse desenhar o Scrum, a pedra angular dele seria o processo empírico. E você tem 3 colunas aí, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. Vamos colocar como se fosse o PDCA, é o próprio PDCA. Então, o maior desafio, e a parte que eu acho mais interessante, é você criar esse ambiente que permita um processo empírico. Então, uma frase que eu aprendi é muito mais fácil você pedir desculpas do que pedir permissão. E se você for parar para pensar, aquilo que a gente fez não era algo que o pessoal pedia, porque em teoria não é permitido. Isso, permitido. Exato. A gente não estava fazendo nada demais, é algo legal que permite um trabalho muito mais tranquilo, mas as pessoas tinham medo de arriscar por ter a ideia de não ser permitido. Ninguém sabe nem se era ou se não era, simplesmente não fazia. Então, a minha ideia sempre foi, não, vamos fazer, se alguém vier reclamar a gente não faz mais, e pede desculpas por isso. Mas a gente tentou, a gente sabe que não funciona. Mas tem até um vídeo, um experimento, agora não lembro o nome do experimento, mas colocam-se um monte de macaquinhos numa jaula e uma penca de bananas em cima, e todas as vezes que um macaco tenta pegar uma banana, derruba um balde d'água em todos os macacos. Chega um momento que nenhum dos macaquinhos ele vai mais pegar uma banana porque todos brigam com ele, e ninguém sabe mais por que pesquisem sobre isso, eu não lembro qual é o nome do experimento. Mas aí ele é uma tendência comportamental. E meio que quando entram pessoas novas, eles quebram essa tendência comportamental e fazem quando dá certo, faz com que se espalhe para todas as outras áreas. E foi basicamente o que a gente fez. E isso foi bacana. E deu certo com as outras pessoas. Então eles... E o certo que eu falo não é que todos usaram, é que todos experimentaram e viram se dava para continuar ou não. Depende de uma necessidade do próprio time, da própria organização, do próprio modelo de trabalho. Ou seja, tudo depende do modelo empírico que foi implantado ali. E isso é o bacana, é você ter isso em mente, que você pode testar, pode arriscar, e que o erro também faz parte do aprendizado, e não é um erro por si só. Você pode adaptar, é igual eu falo, o problema não está no que você tentou ter dado errado, o problema é você não fazer nada com o erro. Isso é a parte errada, entendeu? É como se... Exatamente, pegando as sprints, por exemplo,
Você se compromete com muita coisa e ao fim da sprint ficam coisas sem fazer. As pessoas encaram isso como um baita de um problema, um baita de um erro. Eu encaro isso como um baita aprendizado. O que é que eu posso aprender com aquilo que aconteceu? Eu me comprometi com muitas coisas ou alguma coisa naquele período aconteceu? E aí é que vem a inspeção e a adaptação. E de novo o empirismo. Vamos tentar uma nova forma de trabalho para ver se funciona. E isso tudo de maneira bem transparente. Ou seja, são os 3 pilares que ficam em cima de uma pedra angular, que é o empirismo. Isso é o que eu acho muito bacana, muito da hora do Scrum. Exatamente. Uma coisa interessante que a gente estava falando antes sobre escalado, né? Se a gestão visual não funciona para qualquer time, por que Gira funcionaria? Ou por que escalar funcionaria? Essa é uma pergunta que eu faço todo dia. Não existem modelos que sejam replicáveis, 100% replicáveis em larga escala. Esse é o desafio. Por isso que a ideia de escalar a agilidade, a ideia é que ela seja orgânica, que ela escale naturalmente, não forçadamente. Incrementalmente, né? Exatamente. Então, a ideia, a parte mais interessante do SAFe para mim, do modelo, né, do framework, é a quinta sprint, que é dedicada para inovação e adaptação. Innovation and Adaptation Sprint. A última do ciclo da PI é um tempo dedicado para o time trabalhar em inovação. Claro que inovação não se força, mas o próprio Simon Sinek fala que não existe nada. Ele fala assim: eu converso com CEOs para todo lado e o foco, a maior parte deles fala que o foco deles é em eficiência e inovação. Não existe nada menos eficiente do que inovação, ele disse. Porque inovação funciona. Tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, tenta, consegue. Tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha, tenta, consegue. Laboratórios experimentais, cientistas, levam às vezes décadas para resolver um problema. Exato. Então a inovação, claro que isso é uma coisa complexa, mas no nosso caso, a permissão, a agilidade, ela demanda, se o processo empírico ajuda e orienta a evolução do trabalho, ela demanda espaço para falha. E a gente encontra em muitas culturas antigas zero espaço para falha. Né? O lance da cobrança e aquele peso de sensação de falha. Desliga, por favor, meu. O alarme. É o meu, por favor. Tá ali. Só seguir o volume. Obrigado. Meu alarme das 8. 8 agora, né? É, hora do lanche. É o alarme da academia. É o último horário que eu posso sair de casa para a academia. Mas é isso. Ou seja, hoje não tem academia. Hoje não, já tinha. Hoje é de top show. Show de bola. Então eu acredito muito nessa concepção do Simon sobre inovação. E é verdade. Toda essa jornada de experimentação da gestão visual mostra isso. Existe muito desperdício em inovação. Então, a permissão à falha é necessária para que o mindset evolua. Exato. Como que a gente vai equilibrar os dois para que não exista falha demais a ponto de prejudicar demais o business no sentido de custo, mas que não existem diretrizes demais que engessem o processo criativo. Exato. É uma coisa interessante que assim, uma das premissas para que o Scrum funcione é que você tenha um ambiente propício para inovação ou para experimentação. Então, ambientes organizacionais muito engessados tendem a não dar tão certo por conta disso. É igual você pegar uma semente que nasce em qualquer lugar e tentar plantar ela numa pedra, ou num terreno muito arenoso. Não vai nascer nada? A tendência é muito baixa. Não é que não vai, é que é muito baixa, você precisa de um trabalho muito maior. Por exemplo, você pega um terreno arenoso e tenta plantar algo ali. O seu trabalho de irrigação e arar a terra vai ser muito maior do que se você pega um terreno já fértil. Então é aí que uma outra coisa que eu acho muito interessante e que me desperta uma vontade de trabalhar nesse quesito é: a dificuldade existe e eu gosto da dificuldade. Óbvio que tem um limite. Óbvio que tem um limite, porque chega um momento que você beira a loucura por tentar demais, entendeu? Tem que dosar. Você beira a morte lá. Tem que dosar. Mas eu acho isso muito legal porque você prova aquilo que quase ninguém acredita e funciona. Então isso é que é interessante. Um cenário real disso foi após a montagem do quadro, o que é que aconteceu?
algumas pessoas do time não acreditavam na parte da gestão visual, que o quadro físico era puro desperdício. E isso se tornou muito contraditório quando todos os dias, na reunião diária, todos se levantavam, se cobravam para se levantar e ir para frente do quadro e, com a visão do quadro, gerenciar o trabalho do dia. E isso é o bacana. Não era uma reunião de status suporte, onde todo mundo fica de costas para o quadro. Muito pelo contrário, todo mundo era de frente, movendo os post-its. E o que aconteceu depois em um processo evolucionário, em um processo em que os testes já foram ao limite, o quadro físico se tornou um quadro digital. Mas o processo era o mesmo, as colunas eram as mesmas, então testamos tudo que podíamos testar ali no físico e tornamos digital. Isso é o legal. Isso. Não chegou digital porque sim, chegou digital porque foi uma necessidade. O time já não tinha mais como lidar com o quadro físico. Precisava de, mais uma gestão do backlog melhor, porque os itens estavam ficando inviáveis de fazer isso fisicamente. Então, por uma necessidade, descartou-se o físico e foi para o digital. Mas não foi imposto, foi evolucionário. Foi uma escolha do time. Exatamente. Então, isso é o que eu acho bacana. Mesmo naqueles cenários, a gente provou, vou dizer eu aqui, consegui provar para o time que aquele quadro físico era algo, não vou dizer essencial, relevante, mas foi algo importante para a evolução do próprio time. Então, isso gerou um engajamento maior, então eles se conversavam mais e gerou um aprendizado maior. Opa, isso aqui não faz parte do processo, vamos adaptar. E esse é o intuito do Scrum. Por isso que os 3 principais valores, as 3 bases, né, é a inspeção, a adaptação e a transparência. É exatamente isso. Os pilares da TIA. Exatamente. Foi o Bruno lá do mesmo cliente. Brunão que brincou outro dia, falou, não esquece da TIA. Ele falou valores, eu acho, os valores da TIA, aí você não esquece. Acrônimo é vida, né? Nunca pensei nisso, cara. Já vou que nem copiar, o bichinho ali, o bichinho chama PORC. É pra lembrar dos valores de Scrum. O P tá no lugar do F, né? Fork. Foco, respeito, openness, coragem. A ideia é usar o acrônimo para lembrar. Legal. Bem legal. Bacana. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente rapidamente compartilhar aí para gerar o debate, acho que é um pouco disso, né? É muito interessante. Eu tava vendo eu sigo um grupo lá no Instagram e eles fizeram um post esses dias com todas as evoluções do Scrum Guide. E eles colocam lá que o papel do Scrum Master surgiu em 2010. Novinho. Por isso que eu coloquei ali quando surgiu, né? Então faz nem 10 anos. E tinha alguns eventos que não existiam e tal. Então todo ciclo, 2, 3 anos, uma coisa muito especial acontece. Isso é sensacional, eu acho, porque mostra que eles estão reiterando, né? Exato, que é reiterando. O Scrum Guide em si, ele é vivo, né? Vivendo o que eles pregam. Exatamente. Eu acho que algumas pessoas já devem ter lido aquele livro, eu li o amarelo, mas hoje ele é vermelho, que é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Isso é polêmico. Tá gravando? Problemas técnicos aí, né? A câmera desligou sozinha. Infelizmente as Canons, elas travam o vídeo em acho que 13 ou 14 minutos. Mas tudo bem, a gente faz uma ediçãozinha rápida. Deve ter tido um motivo pra isso, hein? Não, é assim mesmo. Tem um mecanismo, eu cheguei a pesquisar, mas... Não tem um motivo é o mecanismo da câmera, né? Não sei se era câmera de foto, né? Então, como eu estava dizendo, lá no livro amarelo, que também é vermelho, o motivo do livro se chamar O Dobro na Metade do Tempo, ele explica muito bem, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, o que eu achei mais legal do livro é meio que o começo dele, que ele fala o seguinte: se você quer saber o que é o Scrum e como aplicar, vai para o final do livro. Não precisa ler o restante. Uau, que legal. Mas se você quer saber o porquê de aplicar e o que aconteceu para chegar aqui, continua lendo com a gente e no final você vai ver o que é e como aplicar. E isso eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente pula as etapas, né?
E ele fala lá nos miolos do livro que um determinado time fazia uma produtividade X em um tempo Y, e com o decorrer do tempo ele conseguiu fazer 2 vezes X no mesmo tempo. Por isso a metade, o dobro na metade do tempo. Na verdade ele fez 4 vezes mais no mesmo tempo, entendeu? Então ele conseguiu quadruplicar a produtividade mantendo o tempo. Então você fez 2 vezes mais na metade, faz sentido, né? Entendi. Acho que matemática não é não. Então eu vi essa parte e eu fiz, caramba, agora a capa faz total sentido. E se você for pegar o livro e da capa você já aplicar o Scrum, achar que isso vai acontecer, cara, você vai enfiar os pés pelas mãos, porque tem todo um contexto para ele conseguir fazer isso em cima da transparência e inspeção de adaptação. Inclusive você falando do Scrum Master, ele fala, inclusive, no livro que esse papel ele só surgiu, lembrando que o Scrum Master não é um cargo, é um papel. Isso. Ele surgiu porque se fez necessário em um determinado momento a presença de alguém que conhecesse muito bem o Scrum para poder replicá-lo. Isso é o papel do Scrum Master. Então, não é o removedor de impedimentos do time, não é o gerente de projetos do time. Foi um cara que naquele momento precisou ser o detentor do conhecimento do Scrum. Hoje existem N outras responsabilidades, não são papéis, o papel é um só, mas são N outras responsabilidades que um Scrum Master precisa ter para ser reconhecido como Scrum Master. Alguns deles estão no guide e alguns vêm pelo que com ou conhecimento tácito, aquilo que você não dizem para você, você vai aprendendo, ou você vai aprendendo com as outras pessoas. Senso comum. Exatamente. Então você vai vendo, inclusive, ferramentas, não tem dizendo nada disso no guide. Um exemplo, ele chega a citar isso nesse livro amarelo, que também é vermelho, que é o Burnout Chart, por exemplo, a curva da incerteza. São ferramentas que ele cita, mas em que nenhum momento está diretamente ligado ao Scrum. E isso é bem interessante de citar, porque as pessoas acham, por exemplo, história não está em momento nenhum no Scrum. No Scrum Guide, pelo menos, né? A única coisa em que ele cita é Product Backlog Item. Tudo é item. E qualquer coisa pode ser um item, seja uma tarefa técnica, seja um problema, um incidente, uma história, qualquer coisa. Tudo é item de backlog. Perfeito. Simples assim. E as pessoas acham, as pessoas trazem isso como se você não escrever história, você está fazendo isso errado. Exato. E isso é meio que... Eu não sei quem que está ensinando isso por aí, mas está ficando um negócio confuso. Outra coisa que ele cita no amarelo e faz uma menção muito pequena no guide são os story points. A única coisa que ele fala é as estimativas são do time de desenvolvimento. Ele não faz mais nada, porque a estimativa pode ser qualquer coisa. Horas, palitos, story points, o que for. Tamanho, com t-shirt size, eu acho. Isso, eu gosto do coffee cup size. Também é muito legal. Vários cafezinhos. Exato. Então é uma maneira, de novo, a gestão visual para você trabalhar alguma coisa. Isso é muito bacana. Só que nada disso está no guide. Ou seja, se você for um cara by the book, provavelmente você vai saber disso. Se você for um cara de vivência, você também vai saber disso e sabe por que você está utilizando. Só que a gente precisa diferenciar, saber discernir muito bem o que é e o que a gente usa, para não confundir as coisas, porque no momento em que isso aconteceu, já em alguns projetos pelo qual eu passei, eu fiz, por que a gente não estima de uma outra forma? Não, porque está escrito assim. Por que a gente não usa um outro tipo de item? Porque tem que ser história. E de novo, história é um cara, e não é nem um item, é um modelo de escrita. Acho que vem de uma ferramenta de comunicação. Acho que vem do Jeff Patton, não sei se é esse o nome do cara, que ele vem escrevendo. Então, são muitos nomes para decorar. Exato. Então, ele fala que a história é exatamente o que o próprio nome está dizendo. Você, através de uma escrita, você faz uma narrativa que fique mais fácil de desenvolver. Isso. Não é um documento funcional. E se for, também não é um problema. É a sua forma de escrever um item do backlog. Então, isso é o legal do Scrum, que ele
não surgiu como... Não foi lá do darwinismo, geração espontânea, né? Ele veio de um processo evolucionário, surgiu por necessidades. E isso é o que eu acho muito genial mesmo, que é a evolução. Então ele também é praticamente vivo, se você for parar. A diferença é que ele está num nível de maturidade legal, que não precisa de tantas mudanças, como foi antes de 2010, que inseriram um papel novo lá, né? Então isso é o que eu acho bacana. Legal, top. Uma parte, eu tava pensando aqui quando você tava dando a aula aí pra galera, uma coisa que eu me divirto muito fazendo esses episódios é que a gente sempre aprende algo novo, né? O tempo inteiro, não tem como, e é maravilhoso. A vida é um aprendizado, né? E, cara, sensacional, muito obrigado. A gente já tem mais episódios no backlog, né? Mas pelo menos o primeiro já dá pra mover. Já dá pra mover pra review, né? Vamos ver se deu certo. Tava comentando que o nosso episódio, esse episódio específico, tá no Kanban dele, lá na casa dele. É verdade, cara. Então, foi inclusive ele que me manteve fiel ao nosso acordo, né? Porque tanta coisa acontecendo, eu acabei, de certa forma, colocando o Talk Show on hold, porque dá mais trabalho, né? A edição, mas tem muito carinho ainda pelo programa, a gente não vai deixar isso acabar nunca. Pois Quer é. dizer, não agora. Tava no meu backlog pessoal lá, fazer não sei se acho que era um meetup sobre agilidade com o Bruno e com o André Suman. Então a primeira etapa tá pronta. O André tá longe, né? Então vai ter que dar uma segurada isso daí. Ou ele vem ou eu vou, né? Ou faz um webinar pelo Zoom. Você me deu uma baita ideia. Inclusive tá nos meus planos fazer um webinar voltado para métricas, que eu acho que é um tema que muita gente tem dificuldade, muita dúvida. E sim, dentro dessa... Eu penso em fazer alguns outros e desse é mais assim. Tanto é que eu estou pensando no nome, mas vem e fala sobre o que você quiser. Praticamente a ideia do seu talk show. Não é ter um tema específico, mas é vir e falar sobre a sua experiência de vida. Legal. Então eu agradeço demais. Eu fiquei um pouco nervoso. Não, foi muito bem, cara. Fico no nego. Foi muito bem, agradeço de verdade. Obrigado aí por vir. Foi um prazer. Muito bom, e foi um prazer trabalhar com você lá, né? Não diretamente, mas indiretamente. Mas até quando a gente ainda estava lá, o Suman estava com a gente também, e os Agile Coaches brincavam lá que você era o pupilo, né? Não, pelo amor de Deus, faço com isso. Certeza, é com muita certeza. Responsabilidade. É nada, muito bom. É isso aí, gente. Esse é o Harlan, grande camarada, vocês viram aí, entusiasta, apaixonado e cara humilde. E é esse tipo de gente que a gente vai trazer pra cá, pessoas que querem contribuir, crescer o mindset, crescer a comunidade. Tenho uma pra te dizer, eu tenho um outro Kanban, inclusive eu uso muito o Trello pra isso. Tem um projeto na minha vida aí que começou 2 semanas atrás, que ele tem um escopo fechado de 9 meses. Qual que é? Ou seja, eu vou ser pai, cara. 9 meses! Vocês estão aí sabendo de cara, uma coisa que da nova. hora, parabéns, meu. Muito bom. Pois é, aí eu já movi o primeiro quadro, que é fazer ir lá na doutora, não sei se agora eu esqueci o nome do que é, que cuida de mulheres que estão grávidas, obstetra, eu acho. Obstetra. Então é fazer esse trabalho e aí estou movendo os cartõezinhos. Sensacional. Uau, que interessante. Então quando nascer vai estar lá, né? O Kanban ou o Scrum, porque eu também estou trabalhando com a minha namorada com ciclos pequenos de uma semana, no final de toda semana a gente vê o que é que pode melhorar. Legal. A agilidade no acompanhamento do crescimento da barriga da minha namorada. Né? Que legal. É isso aí. Nossa, muito bom, cara. Fechamos com chave de ouro. Pode crer. Muito obrigado por compartilhar, muito legal. Beleza. E, cara, sucesso, felicidade pra vocês. E é isso. Da hora, muito bom. Valeu, então, galera. Até mais aí pra quem acompanhou o capítulo. Até o próximo. E a gente vai compartilhar aí no YouTube todos os contatos do Harlan pra vocês. Quem tiver interesse de conectar e se aproximar. Fica à vontade. Até a próxima. Valeu. Valeu. Como é que faz? Bate palma? A gente dá uns 5 segundos, finge que, né? Essa é a parte que entra aquela telinha cinza, né? Valeu. Pô, expõe.